diretor jurídico do Instituto Mineiro de Gestão, gestor de futebol da CBF, além de diretor de comunicação da Federação Mineira. Você é um cara muito querido por muita gente. O Gil Bartolomeu já te mandou um abraço, falou da sua competência. E a gente te trazer aqui, depois de um dia como ontem, é muito legal e importante para o torcedor ainda que não sabe desse novo formato. E aquele que sabe e critica. Olha só, antes de passar a palavra para o Léo, a gente tem que deixar bem claro aqui, gente, que a Federação Mineira, porque quando a gente vê um tweet ou alguma publicação da Federação Mineira, alguns torcedores, e ontem eu tomei o cuidado de ver isso, alguns torcedores vão lá com alguns comentários meio infundados, assim, porque a federação franga, porque a federação aquilo, porque vai a final dupla, assim, assim, assado, porque tem inauguração do Atlético. O formato não é a federação que faz e que mostra para os clubes e obriga os clubes a assinarem, não. Foi aprovado de forma unânime por todos os clubes, é decidido pelos clubes, pelos 12 participantes, e ele está aqui para explicar. Gostei demais, Léo, de ter VAR em todos os jogos. E tem também uma preocupação com o gramado. Eu queria saber como que a federação vai fazer isso, questão de custo, quem é que vai custear, como é que vai ser essa observação com os gramados tão criticados, porque a gente tem um período chuvoso no nosso estado, no nosso país, verão, gramados diferentes, cidades diferentes, e lá no norte de Minas é de um jeito, o sul de Minas é outra temperatura. Como é que vai ser feito esse cuidado, esse controle e esse custeio do VAR? Bom dia e parabéns. Gostei, viu, Léo? Gostei desse... Muita gente critica, mas eu gostei desse formato. Obrigado. Bom dia, CJ, Grice, Cabido, Gomide, Ale, a todos os espectadores da 98. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Vamos por etapas, né? Primeiro, foi muito bom você começar falando que não é a federação que decide nada. A federação, ela trabalha para os clubes. Então, tudo que é feito pensando no melhor para os clubes, e a decisão é dos clubes. A federação, ela só, no arbitral, ela conduz a reunião, mas a decisão é dos clubes, e é democrática. Ela é a mediadora, ela apresenta soluções, ela conversa, ela corre atrás, mas quem decide qual vai ser o formato são os times de forma democrática. E a decisão do formato, a gente vai falar um pouco mais para frente, ela foi unânime. Então, a decisão ontem foi de todos os clubes. A gente não teve nenhum clube se opondo a essa mudança de formato. Em relação ao VAR, a gente, né, já vinha trabalhando com isso desde 2022 e a gente sofreu muito esse ano com as críticas em relação à arbitragem e são críticas plausíveis, porque a partir do momento que você acostuma com o VAR, é muito difícil você desacostumar. Então a gente vem, né, do Campeonato Brasileiro com o VAR em todas as rodadas, Copa do Brasil, e aí quando a gente chegou no campeonato esse ano, que o VAR era só nas semifinais, acho que a tolerância do torcedor e das pessoas ao erro está muito menor, porque elas acostumaram com o bom e está certo. Então, desde o final do campeonato, a gente começou a trabalhar para tentar viabilizar financeiramente o VAR para 2023. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso. Então a gente já conseguiu negociar algumas propriedades. A federação vai arcar com todo o custo. Então isso é importante ser dito. É um custo altíssimo. A gente está falando em algo em torno de 3 milhões de reais. Mas a gente está correndo atrás para viabilizar isso, para a gente ter, de fato, o campeonato disputado da melhor forma possível e que vença o melhor, independente de qualquer coisa. Boa. Com relação aos gramados, a gente vem sempre tentando evoluir essa questão. É uma preocupação, a gente sabe que existem gramados diferentes, a gente sabe que existem realidades diferentes do campeonato e que existe a questão do clima, que é um problema. Então, assim, a gente sempre fez a preparação a partir de outubro, então novembro, dezembro, aí chega janeiro, vem aquela chuva e estraga o gramado inteiro. Então, para esse ano, o que ficou decidido? A federação já contratou uma empresa especializada em gramado para análise química, para a questão técnica do gramado em si. A gente vai começar uma série de 3 vistorias ainda em 2022, em todos os gramados, para apontar para os clubes, né, quais serão as intervenções necessárias. E caso o que ficou decidido ontem, que é a novidade, é que caso algum clube não cumpra essas intervenções, a federação ela vai trancar o estádio em dezembro, ela vai lacrar o estádio, interditar, vai assumir o controle da operação, ela vai executar e depois vai cobrar do clube, obviamente, esse valor, mas ela vai garantir, por bem ou por mal, que esse gramado esteja em condição no início do campeonato. Vai proibir treino, vai proibir o uso do gramado, para que os gramados estejam em condições aceitáveis no dia 21 de janeiro de 2023. Ótimo.
Léo, um prazer enorme ter você aqui conosco. A nossa pergunta, na verdade, ela é com relação à final única, né? A gente viu esse ano uma evolução muito grande com relação a essa parte do campeonato e que foi algo que agradou todo mundo. E na temporada 23 a gente não vai ter essa final única. Por quê? Bom, Cabido, eu acho que eu sou o maior incentivador da final única. Eu acho que eu batalhei, né? E a gente fez e foi um sucesso, eu concordo. A questão de não ter a final única em 2023, ela vai muito por conta da mudança do formato. A gente vai chegar nessa questão da mudança do formato, mas para 2023 a gente ainda tem um contrato de direito de transmissão assinado que exige no mínimo 12 datas. E para que essa mudança de formato de 3 grupos fosse viabilizada, a gente só conseguiria respeitar as 12 datas do contrato fazendo final ida e volta. Então pode até ser que, mantendo esse formato para os próximos anos, dependendo do contrato que a gente tem, a gente consiga voltar com a final única e reduzir mais uma data. Mas para manter as 12 datas que a gente tem de contrato assinado, nesse novo formato, a gente precisou fazer a final em ida e volta. Não foi nada porque não deu certo, porque a gente acredita que deu certo, foi um sucesso, mas para adaptar esse novo formato, a gente precisava cumprir as 12 datas. Mas em 24, com certeza vai ser esse formato, né? Sim. Porque tem que ficar 2 anos com o mesmo formato. Esse formato, mas com também a final... Porque a questão de formato, vamos lá, formato é fases. Sim. Então, ter uma final única ou não ter a final única, isso não altera o formato da competição. Perfeito. Então, a gente poderia ter essa adaptação. O que eu não posso é voltar a ser turno único. Perfeito. Entendeu? Esses 3 chaves, com 4 em cada chave, esse é o formato. É semifinal e final. Perfeito. Esse é o formato. Agora, se é um jogo único ou não, isso não configura alteração de formato de disputa. Ô, Léo, prazer em conversar contigo, tê-lo de novo aqui no 98 Esportes. A fórmula de disputa ela se assemelha um pouco ao do Campeonato Paulista, né? Os 3 grupos só jogam com as equipes fora do grupo, mas tem algo no regulamento do Campeonato Paulista. É claro que a gente sabe que o poderio econômico do estado de São Paulo, dos times do interior, é diferente dos de Minas Gerais, mas eu acredito que pode ser algo que pode fazer com que o campeonato tenha uma melhora na paridade técnica. Eu sei que é difícil, né, diante de alguns investimentos dos clubes aqui da capital, que é a limitação de jogadores inscritos. Em São Paulo são 26, se eu não me engano, com 3 goleiros, 23 atletas de linha e uma lista, entre aspas, livre de jogadores que são da categoria de base. Se em algum momento vocês pensaram nisso também para tentar equilibrar um pouco mais o campeonato, ou se vocês já sabiam que os clubes já seriam contra essa regra também? Léo, a gente tem essa regra em todos os outros campeonatos da federação, na 3ª divisão, no módulo 2, na base, mas no módulo 1, por votação dos clubes, desde o ano passado não tem essa limitação. Mas é uma escolha dos clubes mesmo. E assim, ontem, por exemplo, não teve nenhum clube que tentou voltar com a regra. Foi algo unânime por todos os participantes. Ô, Léo, queria primeiro registrar aqui minha reclamação com relação ao fim do pagode na final do Campeonato Mineiro. Foi um erro grave aí do arbitral de ontem. Isso tinha que estar no regulamento. Mas agora terão inclusive. 2 pagodes, não? Agora são 2 pagodes. Quem sabe os clubes detentores possam fazer um pagode cada um aí, melhora bem também. Queria que você falasse um pouco dessa mudança de formato mesmo, né? Dessa redução das datas. Vou te fazer 2 perguntas em uma nesse caso, né? Primeiro, com relação à possibilidade do retorno da Copa Sul Minas, né? Que tem sido ventilado, em que pé que está, de que forma que isso pode acontecer. E o outro é porque ontem eu estava até conversando a respeito disso, falei a respeito disso no meu Twitter. Eu acho que é muito positivo a gente ter a redução do campeonato estadual no momento que se fala muito da dificuldade de calendário, mas não adianta nada o Mineiro reduzir um monte de datas e os outros estaduais continuarem como está, porque aí o problema vem depois, né? Mais à frente, quando o gargalo aperta, que é no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Existe uma conversa mais nacional mesmo, inclusive com a ajuda da CBF, para que as federações todas possam reduzir o calendário de uma forma única, para permitir mesmo um alívio para todos lá na frente, principalmente no Campeonato Brasileiro? Bom, Gris, então deixando a gente sonhar, né? Vai que a gente consegue fazer 2 pagodes aí agora. Sim, melhorou bem. Vai colocar um sertanejo aí. Não, 2 pagodes. Se depender de mim, vai ser só pagode, mas... Bom, mas vamos lá. A questão da mudança do formato, ela envolve uma série de questões. A gente teve muita dificuldade na renovação do contrato de TV no final de 2021, já valendo para 22. E aí, assim que a gente conseguiu renovar o contrato por 2 anos, e assim que a gente, já no início do ano, antes de vencer o campeonato, a gente já começou a pensar o próximo contrato, 2024. Então a federação ela contratou uma empresa
para prestar uma consultoria para ela de análise de mercado, e a mesma empresa que faz a Copa do Nordeste e que fez a negociação do Campeonato Paulista em 2021, que é a Live Mode. Então a gente contratou a Live Mode para ela poder entender o cenário de Minas, fazer uma consultoria, já pensando em 24, o que a gente poderia fazer para agregar maior receita para os clubes. Então seria muito cômodo para a gente, vou manter o formato aqui e não muda nada. Não, a gente como eu comecei dizendo, a gente pensa no melhor para os clubes, porque o que é melhor para os clubes é melhor para a federação. Então pensando nisso, já tentando para o contrato de 24 aumentar a receita, a gente contratou a Live Mode. E a Live Mode ela fez um estudo e ela verificou o seguinte: a gente tem um bom produto, só que esse produto nosso ele é regional, ele não é um produto que tem alcance nacional como o Campeonato Paulista tem ou como o Carioca. E aí foi a partir dessa análise que surgiu a ideia da gente voltar com uma Sul Minas ou um campeonato regional, mas com uma premissa importante, desde que ele não mate o estadual. A gente não vai cometer o mesmo erro aqui do Nordeste, por exemplo, que a Copa do Nordeste estrangulou os estaduais e compete com eles. Então a ideia é o quê? É a gente reduzir as datas do estadual dentro, porque assim, as pessoas não entendem, mas assim, a CBF faz o calendário e ela escolhe quais são as datas. Na verdade, o que sobra é do estadual. Então chega o calendário pronto pra gente. E a partir daquele calendário pronto, a gente tem que encaixar o estadual. E em 2023, para vocês terem uma ideia, são 16 datas de estadual, 8 são quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, se eu tivesse 16 domingos para fazer o estadual, a gente não teria mudado o formato. A gente teria utilizado as datas. Agora, tendo 6 meios de semana, num estado igual Minas Gerais, que eu tenho 900 quilômetros de distância de Tombos para Valadares ou Patrocínio e por aí vai, a gente tem que pensar na logística, no público, em tudo mais. Então, o que a Live Mode entendeu? Falou, olha, se a gente conseguisse montar um torneio que envolvesse os 4 estaduais, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que essa venda fosse conjunta dos estaduais e que, ao final, a gente tivesse datas para fazer um mata-mata regional que agregaria valor financeiro de torcedor, de preparação para os clubes, para os campeonatos nacionais, a gente teria mais valor de receita. A expectativa, inclusive, é isso acontecendo para 24 e 25, que a gente dobre a receita dos clubes de Minas. Opa! Então, a expectativa é essa e com números factíveis. Porque porque você consegue fazer uma grade que tem alcance nacional. E a gente consegue ter entrega maior e aí tem mais interesse. Então, partindo dessa ideia, é que surgiu a possibilidade de a gente mudar o formato para as 12 datas. Das 16, a gente tinha 14, mas reduzir para 12, para abrir a brecha para essas 4 ou 5 datas restantes, a gente poder fazer esse regional. E aí, a gente começou a conversar já para 23. Para 23 é bem provável que a gente não consiga, porque Paraná e Rio Grande do Sul têm contratos que impeçam, mas os próprios clubes entenderam que, esse formato é legal, já vamos mudar de uma vez para já deixar preparado para 24. E principalmente porque as 2 datas que a gente está reduzindo são 2 quartas-feiras. Que a gente não teria a TV aberta transmitindo, porque tem um reality show que ela não transmite mesmo, não adianta. E por conta de logística, de desgaste, de pré-temporada. Então acabou que todo mundo gostou do novo formato, entendeu que ele seria mais... que seria melhor, tanto do ponto de vista desportivo, de desgaste, financeiro. Então a gente resolveu fazer essa aposta já em 23, mas preparando para 2024. Ô Léo, cada qual devido a algum problema, mas, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Santa Catarina, muito provavelmente, é claro que a gente não sabe o que vai acontecer em 2023, para um torneio em 2024, mas, por exemplo, Santa Catarina não terá clubes de Série A. O Avaí deve cair, talvez, nessa temporada. Paraná, o Curitiba está na briga contra o rebaixamento, o Atlético Paranaense está salvo, o Paraná está sem calendário nacional. O Rio Grande do Sul tem o Grêmio e o Inter ali. O quanto é atrativo hoje um campeonato interestadual com alguns estados com equipes hoje com pouca representatividade, né? Com todo respeito, infelizmente, essas equipes que passam por problemas. A ideia, Léo, é a gente fazer um mata-mata, o regional, entre os melhores times dos estaduais. Justamente para isso, para que a gente tenha equipes de relevância nesse campeonato. Então, assim, a gente está discutindo ainda o formato, a quantidade de equipes, mas, por exemplo, um dos critérios de participação provavelmente vai ser a classificação do campeonato e o ranking
para que você garanta que você tenha sempre as equipes grandes. Então, o que a gente está tentando é viabilizar e montar um torneio que seja um mata-mata de Atlético, Cruzeiro, América, Inter, Grêmio, Atlético Paranaense, Curitiba, o próprio Avaí, Chapecoense, que sejam confrontos mais interessantes, muitas vezes, do que os confrontos que a gente tem internamente. Então, o objetivo é esse, a gente está trabalhando para isso, ainda está desenhando o formato, mas o que nos passado, até pela própria Live Mode, é que nesse formato o interesse comercial seria melhor e justificaria, inclusive, o incremento da receita, que é o que a gente busca. Estamos recebendo o Léo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, falando do Campeonato Mineiro de 2023, com esse novo formato, VAR em todos os jogos, 12 times divididos em 3 chaves, se você ainda não sabe. Primeiro de cada grupo se classifica, junto com o melhor segundo colocado para as semifinais. E as semifinais e a final disputados em ida e volta. O tempo está curto aqui, Léo, mas 2 perguntinhas rápidas. O primeiro, eu vejo uma marolinha se transformar num tsunami cada vez mais, que a rede social te traz essa proximidade e traz esse controle, vamos dizer assim, sobre acabar estadual. Vejo cada vez mais a marolinha se transformar nesse tsunami. Como é que você vê a federação e você como diretor de competição, muita gente falando, isso tem que acabar, estadual não vale mais nada. E outro, como que é feita essa reunião, como que é pensado esse formato, porque às vezes alguns torcedores pensam, eles marcaram lá, chegam no dia, um final de semana antes, eles pensam, apresentam e aprovam. Como é que é feita essa discussão e como é que é feita essa decisão? Bom, Sérgio, assim, eu brinco que o estadual não vale para quem perde, né? Para quem ganha. Porque para quem perde, derruba treinador. E a final única foi a prova de que ele tem relevância. Então, assim, quem fala que o estadual não vale, às vezes não sabe o que se passa por trás, não só de formação, porque quando a gente fala de estadual, eu não estou falando só dos 12 clubes do módulo 1, né? Eu estou falando dos 12 clubes do módulo 2 e dos 21 clubes da segunda divisão. Então, quando a gente fala de estadual, eu tenho toda uma cadeia de clubes, de formação. A federação, ela organiza campeonatos sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. E aí, a minha segunda divisão é sub-23, justamente para já pegar o atleta que estourou a idade do sub-20. O meu módulo 2 é sub-24, justamente para que esse atleta tenha sequência e que possa galgar espaços maiores dentro do futebol. Então, acabar com o estadual, você está acabando com toda essa formação. Então, primeiro, para a formação de novos atletas, do ecossistema do futebol, eu acho que é inviável. E segundo, que comercialmente, para desespero do Grice, por exemplo, ele tem muito valor. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em outubro, estou com todas as propriedades vendidas para 23 no Campeonato Mineiro. Então, a gente está com todas as propriedades vendidas. Tem visibilidade. Tem visibilidade, ele tem retorno, porque se as marcas estão voltando. Exatamente. Nós estamos há 8 anos com o mesmo name rights. Então, quem está pagando, está gostando, todo ano renova. Perfeito. Então, assim, ele traz essa visibilidade. É claro que a gente tem que adaptar o calendário. A gente sabe que o calendário fica muito engessado. Então, a ideia de reduzir as datas já é uma adaptação a isso. Então, o calendário ele vem com 5 meios de semana não é bom para ninguém. Então, vamos diminuir o meio de semana, vamos espaçar os jogos para que as equipes nossas possam ter preparação para os campeonatos nacionais. A gente vai ter, em 2023, 8 equipes das 12 com campeonato nacional. Né, com acesso do Pouso Alegre à Série C, a gente vai ter 3 times na Série A, o Tombense na B, o Pouso Alegre na C e 3 na Série D. Então, eu tentei desenhar isso pro Gomide hoje cedo, né? O Gomide não entendeu nada. Porque eu falei, 3A, 1B, 1C e 3D. Não. Aí ele, o que é isso? Eu falei, batalha naval, Gomide. A gente tá discutindo aqui sobre os times. A3, não sei o quê, nem... Então, assim, eu tenho 8 equipes com calendário nacional. Então, a gente tem que eles têm que usar o estadual para essa preparação. Então a gente vai tentando adaptar, a gente conversa com a CBF para tentar cada vez mais. Agora, tem ano de Copa, é um pouco mais complicado, ano que não. Então a gente vai tentando adaptar e chegar no melhor cenário. Mas a ideia é sempre tentar melhorar. Boa, boa. E sobre a reunião, rapidamente, ela é pensada como eu te disse, a gente começou essa conversa com a Live Mode desde abril, então. Desde quando a gente vem tendo reuniões semanais e os clubes participam das reuniões. Então, para essa unanimidade de ontem, é porque essa conversa durou... Tem 3 meses que a gente vem conversando e vem discutindo sobre essa mudança do formato. Ontem foi só a formalização, mas a conversa já acontece há muito tempo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre uma honra e um prazer. Eu sei, você sempre atende a gente com muita presteza. Muito obrigado. E a Federação Mineira também, na figura do presidente Adriano Aro e todo mundo que lá trabalha. 98 Esportes está indo embora no oferecimento de
Claro, vem pro Prezão da Claro, Autotruque, proteção para você, fazendo parte no 0800 944 1127. Sesc Tupinambás de volta, musculação, aulas coletivas, massagem, muito mais, pertinho de você, sescmg.com.br, Estrela Bet, a melhor casa de apostas do Brasil. Já apostou hoje? Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, em estrelabet.com, a sua casa de apostas.